sejam muito bem-vindos ao Deu Liga, o podcast que conecta você ao melhor do mercado financeiro. Até mesmo, gente, porque esse universo é muito maior do que você imagina e nós estamos aqui para te conectar com todas essas soluções. Eu sou a Tamires Cândido. Eu sou a Daniela Santana e hoje nós estamos com dois convidados muito especiais de conteúdo, gente, que a gente pegou ali literalmente no corredor. Falou, vocês precisam falar sobre o conhecimento que vocês têm com os nossos ouvintes, com quem está nos assistindo aqui no Deu Liga. E fica até o final para saber se Deu Liga. Então, olha só, eu vou fazer uma breve apresentação, mas vou passar o bastão para os nossos convidados falarem um pouquinho sobre eles. Eles que vieram aí direto da XP Inc., da nossa matriz. Então, nós temos aqui Guilherme Portilho, que tem mais de 6 anos de experiência aí dentro da XP, e também Felipe Zapesato. Ambos são aí gerente estratégico de negócios, e no caso aqui o Guilherme é o líder, né, que toca aí essa área. Então, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso podcast Deu Liga. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Tamires. Obrigado, Dani, pelo convite. A gente foi pego de surpresa aqui, mas vamos bater um papo sobre o futuro da assessoria de investimentos. Meu nome é Guilherme Portilho. Como a Tamires disse, eu estou há 6 anos na empresa, sempre no B2B, sempre conduzindo o relacionamento com a rede, fiz um pouco de tudo. E hoje eu tenho o prazer de, junto com o Apesato e o time, liderar o relacionamento e basicamente o relacionamento e estratégia junto com mais de 300 escritórios de assessoria espalhados pelo Brasil inteiro. Excelente. Boa. Obrigado, Tamires. Obrigado, Dani. Eu sou o Felipe Zapesato, estou há 2 anos e meio na XP, então entrei nessa jornada através do Guilherme. A gente faz toda essa gestão dos escritórios, então tem uma carteira de escritórios, como a série está dentro da minha carteira, então a gente faz um atendimento ativo, traz muita informação, né, para o escritório, faz toda essa parte de estratégia, então a gente trazer um pouquinho para vocês, para a gente falar um pouquinho do futuro da assessoria hoje. Excelente, eu tenho certeza que muitas pessoas têm dúvidas quanto a isso, porque o mercado financeiro, ele é um mercado sedutor, então tem muitas pessoas que estão e querem aprender um pouco mais sobre o que é assessoria, tem pessoas que ainda não estão, mas estão flertando ali para ser, e tem pessoas que já estão numa fase de muitos anos de assessoria, que está querendo saber quais são os próximos passos agora, visto que o mercado financeiro é um mercado bastante dinâmico e ele muda a todo tempo, conforme essa dinâmica que não é só nossa, é do mundo como um todo. E são muitas camadas, né? Muitas camadas. E aí eu quero até puxar um ponto aqui, para a gente falar, antes de entrar aí propriamente no futuro, a diferença do B2C e B2B para nossa turma e nossa audiência entender o que a gente está falando. B2B, B2C, o que é tudo isso? Boa, eu vou puxar essa aqui, então vou começar e se quiser me complementa. Mas basicamente a diferença do B2B e do B2C é que a gente tem uma força de vendas, né? Hoje a plataforma ela foi estruturada dessa forma. Então, basicamente, a XP é uma grande plataforma de distribuição de produtos que a gente conta com um time interno, que é o nosso time de assessores CLTs vinculados à matriz e estão espalhados também por todo o Brasil. E um time B2B, que é a nossa grande força de vendas, né? Hoje já são mais de 15 mil assessores espalhados e conectados nessas mais de 450 assessorias, escritórios de assessoria no Brasil todo. E eles são empresários, eles não têm um vínculo CLT, eles são um vínculo PJ, plugados em algum desses escritórios, como as séries. Então, é um caminho muito mais empreendedor. Eu costumo brincar que a diferença do B2C e do B2B é que o B2C ele tem um quê de intraempreendedorismo e o B2C e o B2B ele tem uma pegada de empreendedor. Ele vai ter que tomar risco, ele vai ter uma carreira meritocrática, que vai depender dele, e que ele vai surfar e gozar de todos os méritos que ele plantar, né? A semeadura dele é muito mais intensa, mas a colheita também. Né? Então a gente vê que tem a beleza que a gente fala do B2B é a capilaridade. Então hoje nós, né, como B2C, a gente não teria a capacidade de ter uma penetração como a gente tem com o B2B, com os 15 mil assessores espalhados pelo Brasil inteiro. Então vocês que estão super dentro do agro, né? Então vocês conseguem atender muitos clientes que a gente, eventualmente, no B2C, não conseguiria chegar na ponta como vocês chegam. Nível de relacionamento que vocês têm, eventualmente. Então o Guilherme, né, o fundador benchmark da XP, fala
fala muito do relacionamento que o B2B consegue criar, que é muito diferente do cara que era o gerente bancário, né? Então, o gerente bancário, ele trabalha das 8 às 18, ele não pode fazer relacionamento no final de semana fora do horário ali com o seu cliente, ele tem diversas travas com relação a relacionamento que ele pode ter com o cliente, e o assessor do B2B, ele tem toda a liberdade do mundo para estar super próximo, conseguir construir esse relacionamento e trazer de um relacionamento profissional até para um relacionamento pessoal. Então esse cara vai estar com você para o resto da vida. Então essa que a gente vê que é a beleza, né, do B2B, essa capilaridade, esse nível de relacionamento próximo que ele possa ter. E o nível de personalização, né? Porque você trouxe aí essa questão do agro. Então, hoje, nós somos uma casa formatada para atender mesmo o agro como um todo e ser o one-stop shop do agro. Então, o nosso perfil de clientes, às vezes, é diferente do Faria Lima ali e tudo. Perfeito. A gente até tem nas nossas redes brincadeiras, né? Que até os primos agro fazem em relação a isso. Mandaram bem, inclusive. Então, o B2B traz essa personalização para o cliente-alvo dele, né? Para a persona que a gente fala, assim. Perfeito, gente. E dentro de tudo isso, quais são as perspectivas que vocês enxergam aí para ambos, B2B, B2C, dentro do futuro da assessoria? Justo. Bom, vamos lá. Antes de falar do futuro, deixa eu falar um pouquinho de como que a gente chegou até aqui, né? Claro. Não sei se todo mundo conhece a fundo a nossa história, todo mundo conhece o Guilherme, mas sabe que ele vendeu o carro dele lá em Porto Alegre, teve que empreender e tomou risco. É uma história e tanto, né? Sim. A gente lê o livro na raça e fala assim, realmente foi construído na raça tudo que a gente tem hoje. É isso aí. Então, basicamente, a empresa ela nasceu no B2B, né? A empresa ela foi constituída dessa forma e a gente ganhou capilaridade. E o nosso crescimento, quando a gente joga 20 anos no tempo, a empresa basicamente ela surgiu de venda de curso de como investir na bolsa. E a gente tinha um monoproduto, a gente basicamente vendia curso de formação de traders e depois a gente ajudava esse trader a investir. Então a gente ganhava corretagem ali e essa era a única fonte de receita que a gente tinha. A gente ajudava esse cliente final a investir só em ações. E no cenário que tudo era mato, né? Ninguém falava de investimento. Ninguém falava de nada. 20 anos atrás. Perfeito. Então, ao longo de toda a trajetória até 2018, a gente populou e recheou toda a camada de investimentos. Então, a gente começou a falar de renda fixa, a gente abriu uma plataforma de fundos e a gente, de fato, democratizou o acesso do cliente a produtos. Então, o cliente ficou muito diversificado, né? Ele passou a não ter acesso somente a ações, mas também a outras classes de ativos. Então, isso a gente fez até 2018, 2019. E aí, em 2019, a gente fez 19 para 20, a gente constituiu um banco. E a gente começa a falar de cross-sell, né? Então, a gente começou a falar de cross-sell e da mesma forma que a Ceres é o one-stop shop do cliente do agro, a gente entende que qualquer cliente deveria ter um one-stop shop na XP. E a gente colocou vários outros produtos, né, nessa gôndola de produtos para o cliente. Então a gente estruturou seguros, previdência, hoje a gente falando de consórcio, a gente está em mercado internacional, então a gente colocou várias outras possibilidades de investimentos e cross-sell nesse portfólio, né? Então, para pessoa física e para pessoa jurídica, né? Então, para pessoa jurídica também a gente veio com o tempo criando outras frentes. Então, o mercado de capitais é uma frente muito forte dentro da XP, que lá atrás, no início, nem se pensava na frente de mercado de capitais. Então, a empresa se transformou com o tempo. Isso revolucionou o mercado como um todo, porque a gente está falando ali de um momento que investir em bolsa era... Poxa, ninguém falava sobre isso, pouquíssimas pessoas falavam. Os produtos eram limitados à prateleira de banco, não eram democratizados, assim, a ponto das pessoas terem acesso. E aí, além de levar o conhecimento, porque sem o conhecimento não iria transformar a mentalidade do brasileiro. Então, é bom você trazer essa história, porque eu acredito que hoje a construção da XP como um todo, ela tem muita, vamos dizer assim,
muita parcela mesmo de culpa, no sentido de ser bom. Positivo, né? No sentido de trazer uma dinâmica nova para o mercado. De culpa do banco ter que se reinventar. Sim. Então, hoje eu olho para um mercado financeiro e vejo assim, os bancos se reinventaram por causa de uma XP que peitou isso lá na frente, lá atrás. Sim. E que hoje aqui ela se mantém como pioneira nisso e todos vieram atrás porque ela desbravou mesmo. Perfeito. Então a gente carrega essa culpa, que bom que a gente carrega essa culpa de desbravar esse mercado. Esse legado, né? Esse legado. E aqui estamos, né? 2025. Pô, a gente tem uma prateleira super recheada de investimentos, de cross-sell. E a gente tem uma grande capilaridade de assessores espalhados já por todo o país. Então quando a gente olha para frente, eu tive a oportunidade de voltar em novembro, eu estive em São Francisco na feira da Schwab. Uhum. E a Schwab foi a plataforma que permitiu que a gente sonhasse no Brasil o que eles fizeram nos Estados Unidos. A Schwab é tipo o modelo perfeito que a XP quer trazer para cá, para nós. Então a Schwab, e eu tive numa feira deles que foi, inclusive, a feira que idealizou o que é hoje a nossa Expert, né? Então eu fui olhar, basicamente eu voltei do futuro. A gente foi olhar um pouco de como o mercado americano já está nesse ponto de soluções para o cliente. Então, quando a gente olha para o futuro, a gente já democratizou esse acesso, a gente atingiu uma grande capilaridade. Hoje a XP já tem 12%, 13% de market share da pessoa física, né? Pessoa jurídica, acho que a gente ainda tem uma vasta oportunidade para preencher e popular esse mercado. Assim, quem tiver mais acesso a crédito, a gente ainda está engatinhando nesse mercado, mas olhando para o futuro, a gente entende que o nosso próximo passo é de fato garantir qualidade e serviço para o cliente. Então, quando a gente está falando de qualidade de serviço, a gente está falando de primeira coisa, financial planning. A gente vai falar de financial planning, de fato garantir um planejamento financeiro do cliente e permitir que esse cliente tenha acesso claro a quando ele vai aposentar, quais condições, quanto de aporte ele precisa fazer e não garantir que ele está investindo bem hoje, mas sim como ele garante essa perpetuidade de investimentos no tempo. A gente vai falar de wealth planning. Como é que eu vou preparar esse cliente para uma sucessão patrimonial desse cliente daqui 10, 20, 30 anos, quando ele precisar fazer uma sucessão para a próxima geração. Lá no mercado americano, eles já estão falando muito de tax planning. Lá no mercado americano, diferente daqui, existem questões tributárias estaduais e federais. Então, cada estado e cada município tributa o cliente, o cidadão. Pessoa física, né? Pessoa física diferente. Então, você precisa oferecer esse tipo de serviço para o cliente. Então, quando eu olho para o futuro, acho que a gente está de fato endereçando já isso, talvez um pouco mais cedo do que o mercado americano fez, porque, de fato, eles estão 50 anos na nossa frente. Sim. O mercado americano já, de fato, garantiu todo esse acesso a serviços e é para lá que a gente está indo, né? Então, acho que a gente está endereçando o principal aspecto que a gente está endereçando agora, nesse curto prazo, já capturando o médio prazo, é financial planning. Financial planning. A gente está também sendo pioneiro novamente, né? Então, a gente está desbravando, trazendo isso, popularizando, que era eventualmente alguma coisa muito nichada, limitada para clientes grandes. Então, a gente está trazendo esse acesso ao planejamento financeiro, que a gente vê que isso destrava um cross-sell enorme. Então, muitas oportunidades que a gente vê através do financial planning para os clientes fazerem seguros, eventualmente que fazem sentido para aquele perfil de cliente devido ao risco que ele tenha. E outras questões também dentro do financial planning, até a gente fala de entender de fato a suitability do cliente, né? Então, o cliente ele precisa tomar aquele risco para a carteira dele. O cliente ele é agressivo. Por que ele é agressivo? Será que é por um momento de mercado ele se acha que é um investidor agressivo? Ou se pelo planejamento financeiro dele ele precisa de fato ser agressivo? Eventualmente ele pode ser mais moderado ou conservador, que ele vai atingir os seus objetivos. Então, acho que isso enriquece muito a relação, né? O assessor não vai mais falar com o cliente só de taxa. Ele vai falar com o cliente de planejamento financeiro. Então, é um valor muito agregado. Um compromisso, pelo menos a gente assim está do lado de cá na assessoria, a gente está no dia a dia, vê esse inconformismo da XP em realmente trazer o melhor com foco no cliente e não com foco no produto. Uhum. Então, é aquela questão, né? Não é ali foco em taxa, mas quando a gente fala do financial planning, para a turma que está aí nos ouvindo, é muito importante, é muito positivo para você, investidor.
Porque pensa só, a gente não vai olhar só para aquela alocação, para aquele ativo, mas é para os objetivos de cada um. Perfeito. Né? E isso traz para nós, principalmente enquanto profissional ali, essa ponta do relacionamento e até o foco da XP. As últimas campanhas, né, o fator XP tem sido o assessor. E aqui eu puxo uma sardinha porque, de fato, o assessor ele está ali para ser como se fosse um médico. Tem o médico da família, então tem um assessor que cuida do patrimônio da família. Então, essa ponta, para nós, a gente vê que a XP vem cada vez mais amadurecendo, entregando uma ferramenta muito robusta. E para a pessoa jurídica também, né? Tanto na conta digital, a conta de investimentos. Tem novidade no cartão. A gente tem 4 grandes pilares de estratégia, né? Que estão no card individual do Mafra, que são as prioridades do Mafra, que é o nosso CEO. Então, quando a gente olha para Mundo PF, a gente está garantindo que, de fato, tem cross-sell, que o cliente está bem assistido, e essa nossa estratégia é garantir que esse cliente, de fato, esteja bem alocado. A gente tem um segundo pilar, que são sinergias do atacado, que a gente vai falar exatamente do banco de atacado, que é garantir que a gente tenha todos os serviços e produtos que o cliente, pessoa jurídica, precisa para, de fato, ficar operacional. Então, a gente lança a conta digital PJ no final do ano passado, tem um roadmap importante para o ano de lançamentos, né? O próximo é o próprio cartão de crédito PJ, e nesse roadmap a gente vai fechando o nosso gap para a pessoa jurídica. Então, a gente quer ser a principal casa da pessoa jurídica também. Naturalmente, isso vai obrigar a gente a ter um apetite maior de crédito, né? E eu sei que a série já endereça isso dentro de algumas empresas do grupo. Sim. E, para fechar tudo isso, a gente tem um pilar cross PF-PJ, que é a qualidade. Que é um pouco disso, né? Financial Planning endereça um pouco da qualidade. A gente tem um monitoramento hoje que a gente chama de Warning Allocation, que é qual o perfil de alocação aquele cliente deveria ter, e será que aquela alocação está devida ou indevida? Então, a gente começa a olhar muito com foco em qualidade para todos os clientes. Então, esse foco em qualidade, ele sempre existiu, mas ele passa a ser um pilar estratégico desde 2024. E é bom vocês falarem isso, porque o mercado está bastante exigente, né? Eu escuto as palavras de vocês e só consigo imaginar que a exigência está cada vez maior para tornar ali um atendimento sempre com muita excelência. O que o profissional hoje, para esse mercado do futuro, precisa ter na visão de vocês para não ficar obsoleto, para acompanhar esse movimento? Então, a régua, ela está cada vez mais alta. Então, quando a gente tem alguns rankings, né, até dentro da XP, que premiam o assessor pelo resultado que ele entrega. E o índice de qualidade vindo junto. Então, esse ano a gente criou um ranking novo, que é o A20, que a gente olha muito para a alocação dos escritórios. Então, com as carteiras recomendadas, com as bandas de alocação devido ao perfil do investidor. Então, a gente ter a melhor alocação e o cliente também tendo uma rentabilidade. Então, foi a primeira vez que a gente lançou um ranking olhando essa questão de alocação e rentabilidade a nível cliente. Então, isso foi uma quebra de paradigma para nós. A gente olhava muito o resultado, né, de captação, de crescimento de custódia. Então, a gente trouxe uma visão muito forte de alocação. Hoje, nós na XP, a gente nasceu como uma escola, ensinando o cliente a investir. Hoje, a gente é muito forte dentro da XP das agendas de treinamentos. Então, a gente tem um cardápio riquíssimo de treinamentos para os assessores estarem continuando na evolução constante. Então, essa parte de financial planning que a gente falou, hoje dentro dos nossos treinamentos, a gente aborda muito isso, a gente ajuda os assessores a entenderem como trabalhar a ferramenta da melhor maneira, e é uma constante evolução de capacitação. Então, o assessor ele tem que estar atualizado, a gente tem a Expert, que a gente traz muitas pautas ao longo do ano, tem eventos que a gente, B2B Experience, que a gente tem um evento para gestores, que a gente traz muito da visão estratégica de médio e longo prazo da XP, então, e do mercado, né? Então, a gente precisa que esses assessores estejam antenados para conseguir entregar os melhores produtos e as melhores soluções para os seus clientes. Então, a gente vê que os assessores que mais têm resultado são os que têm mais cross-sell, são os que conseguem levar as maiores novidades num curto período de tempo para os seus clientes. Então, é muito nessa frente que a gente entende que os assessores vão conseguir ter resultado.
E vocês falaram bastante sobre Expert. O que a gente pode esperar da Expert desse ano? Porque o ano passado... Inclusive em julho, né? O ano passado terminou com Hasta La Vista, que eu fiquei assim, impactada. Nossa, assim, gente, Hasta La Vista, baby, foi como finalizamos a Expert de 2024. E esse ano vai ser no mês do meu aniversário. Eu fiquei feliz, fiquei muito feliz. Contei pra gente as novidades. Como que tá a expectativa aí? A Expert se tornou um evento, gigante. Como eu comentei, a Impact, que é a feira da Schwab lá fora, foi o que deu o start no Guilherme pra gente fazer uma feira de investimentos, né? Não, a Expert é a Disney do assessor. Disney do assessor. E assim, a gente hoje tem a Expert, já se tornou o maior evento de investimentos do mundo. Hoje, é até impactante. Você chega na Impact. Olha. Hoje na Impact é uma feira super nichada para 3, 4 mil pessoas, só convidados, só quem é gestor de escritórios que tem acesso. Uhum. Então você tem que ser convidado, é mega restrito. E a gente abriu a Expert para o público, né, para o cliente final. Antigamente a Expert era fechada para o assessor e hoje é o tamanho do evento já não tem como mais, não comporta crescer. Então a gente vai fazer uma feira espetacular, gigante, como o ano passado. Expectativa de quantas pessoas? 30 mil pessoas, 35 mil pessoas. É uma feira muito grande, a gente não tem mais espaço para crescer. 35 mil pessoas por dia. Por dia, perfeito. Então a gente tem muito esse equilíbrio para como que a gente não perde a mão para não deixar de enriquecer as pautas pro assessor. Uhum. Então, esse ano a gente ganha um lobby pro assessor, um lounge do assessor ainda maior que no ano passado, com pautas que a gente já está preparando a partir de agora, financial planning, open investments, como é que você aborda esse tema com o cliente. Então, acho que esse ano talvez vai ser óbvio que a gente vai encantar os clientes, como a gente sempre faz, mas a gente quer dar uma volta no parafuso de como a gente garante que o assessor saia de lá, de fato, com brilho no olho, falando, estou saindo daqui melhor do que eu entrei. Uhum. Acho que esse é o nosso objetivo para a Expert desse ano, tá? Excelente. E com aquele conteúdo, assim, de falar, tô com tudo aqui, tô munido de informação de como trazer o melhor aí pro meu cliente. Sim. Conteúdo. Então, o investidor que tem interesse em participar da Expert, por favor, procure o seu assessor, nos procurem, que a gente vai dar aí mais detalhes. Exato, também aí, animado para Expert? Animado. Então, vou para minha terceira Expert, a gente brinca que é uma maratona pra gente. Nem lembro, eu saio doente da Expert. Eu vou pra quarta Expert. Quarta Expert. Então a gente roda lá dentro da Expert. 10 quilômetros por dia. Uau, a gente anda muito. E, gente, cada vez melhora ainda mais e aumenta e cresce novidade. Nossa, sério, estaremos com o nosso mezanino. Lindo, inclusive. Lindo, tá lindo o projeto. Pra receber vocês, Sim. A gente já deixou um spoiler, que a gente vai estar lá pra conversar com o pessoal também. Deu Liga vai estar presente. Também estará presente pra bater um papo. Passem pra tomar um chopp lá no stand da Expert. E comer um queijo mineiro. Não, gente, isso é verdade. A Expert do ano passado, a gente fez um merchan de Minas, que a gente chegava assim, olha, queijinho e mel e café, o melhor tá na nossa estante. Gente, o melhor café vai estar lá com certeza, né? E o queijinho mineiro, a gente levou várias especialidades mineiras, muito, né? muito. Porque a receptividade mineira, ela é diferente, entendeu? Então, se você quer escutar um sotaque mineiro, visitar um stand maravilhoso, nos conhecer, bater um papo com a gente, estaremos lá presentes para falar tanto do mercado do agro quanto da assessoria. Estaremos lá presente com vocês. Eu sei que a agenda de vocês é muito corrida, né? A gente pegou vocês ali para falar conosco, mas eu tenho certeza que já trouxe uma perspectiva muito boa para os nossos assessores, para as pessoas que estão querendo entrar no mercado, para quem já está esses próximos passos. E eu quero saber de vocês, assim, uma pergunta bem pessoal. O que brilhou os olhos de vocês de trabalhar no mercado financeiro e estar especificamente nessa ponta de ser um gerente, né, que atende o B2B hoje? Posso começar que eu fui picado antes do Apesato por esse bichinho do mercado financeiro. Bom, eu sou do agro. Eu sou engenheiro agrônomo de formação, sou da região, sou de Goiás, do interior de Goiás. Tá de botina amarela e olha, mas então, tá emprestado. Tá emprestado, Ele tá fantasiado. A família é toda produtora de commodities como um todo e fui cair no mercado financeiro acidentalmente, né? Fui trabalhar com consultoria primeiro, trabalhei 3 anos em consultoria e fui convidado para entrar numa espécie de consultoria
para os escritórios, na época, em 2019. E o que me seduziu foi a capacidade do mercado financeiro de entregar, de fato, meritocracia. Acho que em várias empresas fala-se sobre meritocracia, só que a meritocracia ela é dura de ser aplicada, né? Porque a meritocracia ela impacta exatamente para o bem e para o mal, né? Então, quem se dá bem, se dá muito bem, quem se dá mal acaba sendo muito penalizado. Então, a XP me atraiu muito por isso e ao longo desses 6 anos, fui talvez uma vítima da meritocracia e consegui atingir os objetivos que eu imaginava lá quando eu entrei. Então, assim, acho que tentando traduzir o que eu vivi no mercado financeiro pro assessor, é a mesma coisa. A vida do assessor nos primeiros 2, 3, 4, 5 anos, ela é dura. Ela é árdua, porque ela passa por vários nãos, reciclagem de treinamento, o assessor tem que se capacitar. E deixa eu contar um segredinho aqui. Eu entrei na assessoria através da Dani, porque olha só, ficava se vendendo no Instagram com aquela rotina de cafezinho, computador. Mas, gente, é trabalho duro. É trabalho duro. É trabalho duro. Recompensador, vale a pena. Porque o assessor, ele entra na carreira e muitas vezes existe um imediatismo na cabeça de todo mundo. Vou entrar, vou ganhar 10, 20, sei lá qual que é o número na cabeça do profissional. E a gente tem vários perfis de assessores que entram, né? A gente tem um perfil que veio já de carreira bancária. Esse profissional, normalmente, ele tem uma ascensão de curto prazo mais acelerada, né? Porque ele já tem relacionamento, ele já conhece sobre o mercado, então ele traciona mais rápido. Só que a gente tem o profissional de transição de carreira e o perfil de formação de carreira. A formação de carreira, o que eu tenho para falar é que o mercado é meritocrático, a gente já vê pessoas super bem-sucedidas. Quando a gente olha para o mercado americano, que a galera está há 30, 40 anos à nossa frente, o futuro existe. Só que tem um preço. O preço, e eu faço um paralelo com a medicina, para você sair um cirurgião cardíaco, você demora pelo menos 10 anos estudando. Você vai fazer 6 anos de faculdade, vai ter fazer pós-graduação, vai ter que fazer residência. E o mercado financeiro é a mesma coisa. Para você se tornar um profissional competente, que de fato vai ser aquele assessor completo para soluções completas e complexas para o cliente profissional, você vai demorar, né? Leva tempo, né? De médio e longo prazo. Uma jornada. Vai ser o músculo que você vai estar. Numa geração que a gente, né, as pessoas querem tudo ali muito rápido, muito pronto, colher resultado. E a assessoria, vou comparar aqui como um bom vinho que leva tempo para ele amadurecer e de fato colher ali, dar bons frutos, né? Só que é meritocrático. Conhece assessores com 10, 15 anos de carreira que não estão bem sucedidos hoje. E a diferença do modelo do CLT para o modelo do B2B que a gente vinha falando é que no B2B o céu é o limite. Então a gente vê assessores com carreiras já de médio e longo prazo que estão super bem, com carteiras super consolidadas e de tamanhos enormes, que ganham muito mais do que qualquer outro profissional CLT ganharia, porque ele sempre vai ter uma limitação de bônus dentro de uma instituição. E aqui no B2B, ele é empreendedor. O segredo, então, desse assessor aí que médio e longo prazo ele se destacou? Cara, eu acho que o mercado de assessoria, a gente fala muito que ele é empreendedorismo. Então, ele precisa ser dono da própria agenda dele. Ele precisa se desafiar sempre. Então, a meta dele não é a meta que, eventualmente, dentro do escritório estipularam. A meta dele é o quanto ele pode entregar. Então, a gente vê que a régua dessas pessoas que conseguiram construir uma carreira de sucesso dentro da assessoria, esse cara ele nunca estava contente, vamos dizer assim, conformado com o resultado dele. É o cara inconformado. Então, é o cara que ele vai buscar o sonho impossível. O Guilherme fala muito isso, né? Então, eu colocava meta para o meu time, tinha muita gente que falava, essa meta é impossível, eu não vou conseguir chegar nessa meta. Muitas vezes a gente batia essa meta com folga ainda. Então, alguns anos de XP, a turma fazia uma meta desafiadora e a gente explodia a meta. Então, precisa ser esse profissional inconformado. Então, eu vim um pouquinho depois do Portillo para cá. Então, trabalhava também em outro mercado. Minha família toda de engenheiros. Então, comecei na engenharia civil. Sempre gostei muito do mercado, mas até por uma questão de família, de me formando, de um direcionamento, acabei indo para a engenharia. Fui super feliz, mas queria algo novo. Então, essa parte do meritocracia, como o Portillo comentou, mas acho que muito também do empreendedorismo. Então, nós dentro da XP, a gente é muito aberto a empreender dentro da própria empresa. Então, dentro do B2B, a gente conhece empreendedores de diversos perfis, como as séries aqui, mais voltada para o agro. Então,
o B2B nos traz muita demanda que acaba gerando um novo negócio dentro da XP. Então, isso acho que também é muito interessante. E vocês não têm rotina, né? Sempre cada escritório é um universo diferente. E cada visita é uma oportunidade nova que a gente traz para dentro da casa e a gente tenta fazer alguma coisa para gerar negócio e trazer resultado e atender nossos clientes. Excelente, muito bom, pessoal. Muito bom ouvir vocês, né? E saber aí uma perspectiva um pouco, claro, né? A gente tem a oportunidade de estar perto de vocês aqui e ouvir tudo isso, mas o assessor, ele também, né, pode procurar todos os canais da XP para continuar tendo informações sobre assessoria, sobre esse futuro da profissão como um todo, mas a gente já sabe que é uma profissão que não está perto de acabar. Muito longe. Muito longe, a gente vê uma perspectiva de, é uma profissão que vai crescer. Exato. Olhando para o mercado, fazendo um paralelo de novo com o mercado americano, hoje aqui no Brasil são 18, 20 mil profissionais de assessores de investimentos. No mercado americano, hoje já são mais de 330 mil. Uau! Óbvio, o mercado americano é muito maior, só que a gente tem uma economia que gira em torno de 6,5, 7 tri de real na pessoa física e o dobro e mais 7 tri na pessoa jurídica. Então, ao todo, a gente tem 14 trilhões de economia, né? Num ritmo que cresce a 13% ao ano. Essa economia crescendo, esses savings da população e esse dinheiro crescendo a 13% ao ano. Então, quando a gente projeta 10 anos no tempo, 15 anos no tempo, vai faltar profissional para assessorar todo esse volume financeiro. Então, novos ricos são formados todos os anos, pessoas que são bem-sucedidas estão acumulando mais patrimônio e que precisam de um profissional para ser o médico das finanças e, de fato, estar lá assessorando e apresentando as melhores soluções do mercado. E acho que uma questão legal também que vocês trouxeram da Impact para a gente é que a idade média lá é muito mais avançada do que aqui. O que seria Impact até para o público? Que é a feira da Schwab, lá de São Francisco, que cada ano é em algum lugar. Então, os assessores lá, como é um mercado mais maduro, esses assessores já são mais seniors, já são pessoas mais de idade e tem uma sucessão dessa carteira. Então, o filho do assessor, ele começa a entrar nesse mercado porque é um patrimônio a carteira daquele assessor. No Brasil já seria mais inverso? O assessor ainda é mais novo? Mais jovem. A profissão é nova, né? É nova. Então tem profissão 15 anos, vamos dizer. dizer. Isso. Nós seremos os senhores do futuro. Quando eu entrei na XP em 2019, a gente tinha menos de 3 mil profissionais na indústria. 3.500 profissionais. 6 anos atrás. Em 6 anos, a gente saiu de 3.500 profissionais para 20 mil profissionais. Então, é uma indústria que cresce muito rápido, mas que cresce agora, nos últimos 5, 10 anos. Lá no mercado americano, a gente está vivendo agora, talvez um pouco mais técnico aqui, uma mudança da 178 com 179 da CVM. A mesma mudança que a gente está vivendo aqui, uma mudança muito parecida, o mercado americano enfrentou em 1975. Então, a gente, de fato, está 50 anos atrasado. Então, a gente está fazendo um catch-up agora. Entendi. E olha, esse movimento que está tendo de assessores, né, de pessoas vindo para assessoria, a gente vê que na questão do B2B está tendo uma consolidação de escritórios. O que vocês dizem que tem sido o diferencial dos escritórios que tem se destacado e tem se consolidado no mercado, não só para ter os melhores assessores, mas para criar toda essa personalização, essa proximidade com o cliente no final das contas? Bom, me complementa aí se eu falar alguma besteira. Mas a gente escuta muito papo de fusão e menos fusão, tá? Existe ainda muita dúvida de qual é o valuation do negócio, de como as fusões vão acontecer. Estão acontecendo, estão acelerando, e muito em função dessa como que eu encontro a melhor estrutura, ou como que eu estruturo o meu negócio para dar todas as soluções para o meu cliente final. Então, de fato, um escritório pequeno ele vai ter mais dificuldade para se especializar e entregar a solução de seguros, consórcio e preencher toda essa gôndola de produtos para o cliente final. Conseguir ser um especialista em todas as caixinhas que hoje a gente tem disponível. Perfeito. Então, a consolidação está indo numa linha de como que eu ganho eficiência e entrego a melhor qualidade de assessoria na ponta para o meu cliente final. Além, obviamente, de ganhar alavancagem operacional. Você tem 2 estruturas físicas, você vai passar a ter só uma, você consegue ter uma eficiência de ter um único CEO, enfim, você acaba ganhando uma alavancagem operacional importante
quando você faz uma fusão. Mas ainda poucas fusões frente ao número de conversas que o mercado tem gerado. Tá? Mas a gente vê que quem são os consolidadores, né, que eventualmente conseguem ter um crescimento mais acelerado e conseguem trazer pessoas para dentro, são operações que conseguem entregar uma gama de produtos 360 para o cliente. Então, que o cara tem especialistas em cada uma das frentes. Óbvio que tem os nichados, né? Tem operação que ela é muito focada em renda variável. Esse cara nem é o foco dele expandir eventualmente para outras frentes. Ele quer ter um nicho e ser o melhor naquilo. Mas os grandes consolidadores geralmente são esses que conseguem entregar o 360 para o cliente e ter boas estruturas em todas as frentes. Então, e a gente fala muito que essa sinergia, a conta não pode ser 1 mais 1 igual a 2. Então, ela precisa ter uma escala na alavancagem operacional para conseguir ter o melhor resultado para a operação, para os assessores e para os clientes. Então, existe uma XP dentro de cada escritório, né? E é importante o assessor, principalmente esse assessor que está se formando agora, está ainda flertando com o mercado de assessoria, olhar muito bem o escritório para entrar, até para ver se é o perfil dele ou não. Perfeito, você está correta, Dani. Porque tem que ter ali um fit cultural, né, também, do profissional com a casa que ele está entrando. Qual que é a dificuldade que vocês veem, às vezes, de turnover mesmo de pessoas dentro dos escritórios? Se há, se não há? Boa, vou tentar abordar esse tema aqui. É um tema mais complexo, porque de fato é uma decisão de vida, né? Como a gente estruturou a plataforma num modelo de não franquias, hoje os escritórios eles têm uma autonomia e uma independência para estruturar um modelo que ele quiser. Se ele quiser ser um monoproduto, ele pode ser. Então, se ele quiser não entregar soluções PJ e só focar num cliente PF, ele pode fazer. Então, encontrar o escritório perfeito é um trabalho do profissional que é, de fato, encontrar onde ele quer estar, primeiro, em entrega de proposta de valor para o cliente final. Pô, eu quero entregar um atendimento legal para o meu cliente em termos de renda variável, quero entregar um atendimento bom de renda fixa, quero apresentar as melhores oportunidades de alocação. Pô, você vai ter que encontrar uma estrutura que entregue tudo isso. Então, o primeiro aspecto é onde vai entregar a estrutura para você, de fato, garantir a entrega de proposta de valor para o seu cliente final. E o segundo aspecto é essa cultura. É um casamento. Quando você entra nesse casamento com o escritório que você está indo, você precisa estar próximo de gente boa. Gente que, de fato, vai ter um contrato legal, vai ter um partnership aberto para, de fato, fazer parte. Então, o segundo ponto, ele vai ser matching de cultura. Qual cultura eu quero participar? Eu quero uma cultura mais largada, onde eu tenho muita autonomia. Eu quero uma cultura mais meritocrática, onde eu consiga crescer no tempo. Quero ser sócio desse negócio, não quero ser só assessor dentro dessa estrutura. Perfeito. Então, acho que esses dois aspectos, tanto de estrutura para entregar a proposta de valor para o cliente final, é primordial. E o segundo é, pensando em carreira, como é que eu diminuo o meu turnover? Se eu conecto a proposta de vida do profissional na entrega de valor que a empresa tem para aquele novo assessor. Pô, eu vou ter uma carreira aqui meritocrática, ou não, eu quero ter uma independência, eu quero ter um second job. Hoje a gente tem alguns ainda com second job. Não vai casar uma empresa que quer muita meritocracia com um profissional que quer muita liberdade. Então essa conexão de cultura acho que é o principal ponto para diminuir essa possibilidade de turnover. Excelente. Muito obrigada pelo conhecimento de vocês, por estar aqui. Deu liga? Deu muita liga. Foi tempo para continuar dando liga aqui nesse negócio. E, não, eu já tinha várias perguntas já formuladas, mas fica para uma outra oportunidade, porque vocês sempre estarão por aqui, certo? Sem dúvida. Sim. Na Expert a gente pode bater mais um papo, a gente vai ter uma outra oportunidade. Já fica o convite, então a gente agradece. Já. Pessoal, muito, muito, muito obrigada, tá? Obrigada pelo conhecimento que vocês compartilharam, por trazer aí, né, essa perspectiva desse futuro que a assessoria tem para os próximos anos. Se nos Estados Unidos ainda é um mercado pujante e eles estão 50 anos na nossa frente, essa geração de assessores ainda tem muita estrada pela frente. Então, muito, muito, muito obrigada. E eu quero saber de vocês. Vocês acham que deu liga aqui? Deu liga. Sem dúvida, sem dúvida. Obrigado pelo convite. Para mim é uma satisfação estar aqui batendo esse papo e fico
lisonjeado de poder contribuir de qualquer forma aqui e aceito o próximo convite que tiverem. Maravilha. Muito obrigado, pessoal. Foi um prazer estar com vocês. Então, estaremos juntos lá na Expert e aí a gente vai lá comer um pãozinho de queijo, tomar um café e bater mais um papo. Então, aguardamos vocês também a Expert de julho. Julho, né? Já tem data? Pode divulgar ou ainda? Tem data, eu não me recordo de cabeça. Depois a gente pode compartilhar no linkzinho ali. Perfeito, aqui em primeira mão. Então é isso, gente. Muito, muito obrigada e até o próximo. Deu liga! Liga. Mas antes de me despedir, não se esqueça de se inscrever no canal. E tá vendo esse QR Code que tá aparecendo aqui? Entre pra comunidade Deu Liga. Todas as semanas você vai receber um material exclusivo sobre o mercado financeiro para você continuar se atualizando, porque se você quer estar bem posicionado, informação é ouro e um atendimento de qualidade é preciosidade. Então continue conosco, até o próximo Deu Liga!